Samuel veio muito gentilmente dividir com a gente algumas questões, algumas dúvidas. Acho que, pelo que a Ju me contou, ele gostou da ideia quando ouviu que era para os madrihim, para a gente poder discutir, ter algumas ferramentas. E é um pouco também a ideia desse momento hoje, trazer aqui todas as perguntas. Ninguém precisa saber tudo hoje, pelo contrário, esse é o espaço para a gente poder se perguntar, questionar, claro que deixar o Samuel falar, mesmo hora, tá? Mas acho que esse será o nosso principal objetivo hoje e de verdade muito obrigada. Como alguém que já esteve sentado aí no lugar de vocês, como madrih de Tnuá, eu imagino a sensação de tentar obter algum tipo de informação e algum tipo de esclarecimento sobre um tema que nunca foi tão premente, nunca foi tão presente na mídia e nunca foi tão controvertido quanto, eu não diria só nos dias de hoje, mas pelo menos durante a última década. Se nós tivermos que olhar para alguns pontos de inflexão, certamente nós podemos comparar o que aconteceu nas últimas semanas com o que aconteceu no Líbano em 2006. E isso certamente transforma o tema num tema extremamente urgente e de certa forma angustiante, porque nós estamos como membros da comunidade judaica, e eu imagino vocês como jovens que interagem com gente da idade de vocês, no olho do furacão, porque fora da comunidade judaica, se vocês pegarem qualquer um da idade de vocês, eu, por exemplo, dou aula na graduação, na faculdade, para alunos que têm 18, 19, 20 anos, quando eu faço algum tipo de simulação para tentar reproduzir negociações entre palestinos e israelenses ou negociações entre árabes e israelenses, ninguém quer ser israelense, todo mundo quer ser palestino, todo mundo quer ser sírio, todo mundo quer ser libanês. Então, eu imagino que isso se reproduz na sociedade como um todo, e vocês então devem estar permanentemente numa situação em que vocês enfrentam esse tipo de controvérsia. Se convenciona estabelecer o início desse confronto no final do século XIX, começo do século XX, ou seja, quando aqueles imigrantes que vêm principalmente da Europa Oriental, reagindo à onda de pogroms na Rússia, decidem começar a colonizar o território da Palestina, que naquela época era uma parte de uma província do Império Otomano. Nós vamos ter o início dos atritos entre os imigrantes e a população local. Eu digo início porque durante muitas décadas não houve absolutamente nenhum problema entre essas duas forças. Pelo contrário, a imigração judaica trouxe benefícios para a região. Aqueles agricultores árabes que viviam praticamente do cultivo da terra obtiveram benefícios derivados de um novo mercado que se abria, eletrificação da Palestina, irrigação, a eliminação dos pântanos no norte do território. Então, durante um período relativamente amplo da primeira metade do século XX, não houve nenhum grande problema entre as duas populações. E o problema passou a surgir quando a imigração judaica se intensificou e aqueles que apoiavam a imigração judaica passaram a oferecer recursos para aquisição de uma grande porcentagem das terras na Palestina, que apesar de avançar rapidamente, nunca chegou a ser uma parte significativa do território. A maior parte do território era propriedade do Império Otomano e não de elementos individuais, mas em muitos casos específicos, os grandes proprietários de terra vendiam as suas terras para a colonização judaica e
os novos colonos ocupavam efetivamente o espaço de agricultores e camponeses árabes que viviam nessas terras, cultivavam essas terras, mas não eram os seus proprietários. É como se alguém de vocês hoje decidisse comprar uma enorme extensão de terra no Mato Grosso para produzir soja para exportar, uma produção completamente mecanizada, e naquela fazenda que vocês adquiriram, existem lavradores que viveram lá a sua vida toda, cultivavam lá uma roça de milho, criavam porcos, etc. E de repente vocês, novos proprietários, querem ocupar o território para criar um novo modelo produtivo. Temos que ter uma definição específica para o termo. Por que terrorismo? E quando é que se usa o termo terror e quando é que se usa o termo guerrilha? Então, quando se fala, por exemplo, do que aconteceu agora em Gaza nas últimas semanas, a ação do Hamas durante esse período é uma combinação de guerrilha com terrorismo. Por quê? Porque a definição de guerrilha é a atuação contra forças armadas constituídas. E a definição de terrorismo é o ataque contra a população civil com o objetivo de avançar uma determinada demanda. Então, quando o Hamas lança foguetes contra as cidades israelenses, eles estão praticando terrorismo. Quando um elemento entra num shopping center e se explode junto com todo mundo que está em volta, ele está praticando terrorismo. Quando eles atacam uma força militar constituída, como foi o caso do avanço das forças armadas israelenses dentro do território em Gaza, o ataque de qualquer um desses elementos contra os soldados israelenses é definido como guerrilha e não contra-terror, por mais que o Hamas seja considerada uma organização terrorista, etc, etc. Mas é pelo conjunto das atividades que eles praticam.